Quais são os horários que o SBT vai precisar usar para transmitir a Copa América Feminina em julho? Essas e outras dúvidas dos inscritos do canal você confere a partir de agora no Alan Explica. Muito bem, pessoal, chegamos ao 8º episódio do nosso quadro Alan Explica, onde você pode mandar a sua pergunta para ser, quem sabe, respondida aqui na próxima edição. Em qualquer lugar do canal, inclusive nos comentários deste vídeo, você pode deixar a sua pergunta com a hashtag Alan Explica. Lembrando, o meu nome tem 2 L's, se você colocar com um L só, por exemplo, não vai aparecer no meu filtro aqui, beleza? Então vamos começar com a pergunta do Ivan Torres, que fala sobre SBT na Copa América Feminina. O Theo José anunciou a exibição da Copa América de futebol feminino. Quais os dias de exibição e os horários da partida? Bom, Ivan, o Brasil vai fazer 4 jogos na primeira fase da Copa América. Se ele se classificar, jogará a fase semifinal e depois a grande decisão. O que o SBT já prometeu transmitir são os 4 jogos do Brasil na fase de grupos e também a final da competição. Se não estiver na semi, é bem provável que o SBT não transmita essa fase, mas muito provavelmente estará. Então vamos ver quais são os horários aí dos possíveis jogos que o SBT vai transmitir. O primeiro jogo é no dia 9 de julho, um sábado às 9 da noite, contra a Argentina. No dia 12, a terça seguinte, às 6 da tarde, o Brasil enfrenta o Uruguai. No dia 18, a segunda-feira da outra semana, às 6 da tarde novamente, o Brasil pega a Venezuela. O último jogo na fase de grupos acontece na quinta seguinte, dia 21 de julho, às 9 da noite, contra o Peru. As semifinais acontecem na segunda e terça-feira, 25 e 26 de julho, às 9 da noite, ambos os jogos. E a grande decisão vai ser no sábado, dia 30 de julho, às 9 da noite. O Raider Lopes Martins mandou um combo de dúvidas, vamos ver. Me explica 3 dúvidas. Na época que a Record e a Band eram parceiras da Globo e exibiam os torneios nacionais, os compactos de jogos realizados também faziam parte do acordo de parceria com a Globo? Sim, fazia parte, a Record podia mostrar os VTs, a Band depois também. A Record mostrava muitos jogos assim, né? No Brasileirão 2002, por exemplo, eu lembro que ela exibiu em plena noite de quinta-feira, se eu não me engano era uma quinta-feira, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, o São Paulo e Santos das quartas de final, jogo de volta. Então acontecia isso graças ao contrato, sim, que contemplava jogos ao vivo, em sua maioria os mesmos jogos que a Globo transmitia. Algumas partidas a Record podia mostrar com exclusividade em São Paulo, normalmente jogos do Santos, e tinha também essa possibilidade de exibir os VTs. Segunda pergunta dele. A Record exibiu o Paulistão 2007 no Sinal Internacional. Como era esse contrato? Bom, direitos de transmissão são diferentes. Existe um contrato internacional e existe um contrato nacional. A Record abriu mão da parceria com a Globo no fim de 2006 para tentar comprar o Paulistão para ela. Não deu certo, a Globo continuou e passou a dividir com a Band. Então a Record Internacional manteve essa parceria para o contrato internacional. Lembrando que a Globo comprava o Paulistão completo naquela época, era dona de todas as mídias possíveis. E aí a terceira dúvida. O SBT e a Cultura podem exibir compactos de outros jogos dos torneios que eles detêm, como a Champions, Liga Europa e Libertadores? Olha, VT na íntegra com certeza não, é só a gente olhar que a ESPN só reprisa os jogos que ela mesma transmitiu, não pode reprisar os jogos da Comebol TV e nem vice-versa, embora a Comebol TV nem reprise direito os jogos, né? Isso não existe, cada emissora é dona do seu pacote. Mas pode mostrar melhores momentos, os gols, sem precisar pedir autorização para essas emissoras. O SBT simplesmente mostra os gols da Libertadores durante a rodada rolando, sem precisar pegar nem com a ESPN, nem com a Comebol TV e muito menos com o Facebook. Agora a pergunta do Jean Henrique. Por que os times da Série D são reféns da Instat TV? Por que eles não podem usar a lei do mandante para ter uma transmissão melhor? Ele se refere a esse pay-per-view que vai cobrar aí R$50 por mês, né? Pois é, em algum momento, provavelmente, eu não tenho acesso a esse documento, os times devem ter assinado vários papéis para participar da Série D e nisso devem ter dado à CBF a procuração para negociar em nome de todos. Caso não fosse assim, com certeza algum desses times já teria se rebelado e saído para fazer transmissões próprias em seus canais, em outras emissoras locais. Se ninguém fez isso até agora, é porque eles sabem que eles estão amarrados de forma jurídica. Agora uma pergunta do Zeca Lima. O Zeca cita aqui a OTI, que vendia os direitos de transmissão para as emissoras até o ano 2000 e pergunta se ela não existe mais. Ela foi reformulada, antigamente era a Organização da Televisão Ibero-Americana, eu já expliquei em vários episódios do Baú da Mídia aqui no canal, que ela era responsável então por comprar com a FIFA, com o COI, e quem fosse filiada a ela era só pagar a anuidade em dia e mais uma taxa normalmente para pagar os direitos de transmissão e podia exibir, não havia exclusividade no mercado brasileiro. Essa organização hoje se chama Organização das Telecomunicações Ibero-Americanas, não tem mais aquela coisa de comprar direitos de transmissão, não fala propriamente da televisão, é um outro viés. E agora uma pergunta do Jackson Crisel. Por que as corridas da Fórmula 1 só são exibidas na TV aberta pela Band ao vivo e o Band Esportes só mostra VT?
já que ambas mostram juntas o treino. Pois é, isso é uma coisa que eu não entendi até agora a Liberty Media não ter modificado, porque é uma regra que ela herdou do Bernie Ecclestone. Lembra a FOM, a Formula One Management? Ela tinha uma regra que valia no mundo inteiro, que a corrida da Fórmula 1 só poderia ser transmitida em um canal. Eu não sei se eles acham que dividir a audiência é ruim, se mostrasse, por exemplo, na Globo e no Sport TV naquela época, haveria uma divisão de audiência que prejudicaria o produto. Eu não entendo esse viés. O Bernie Ecclestone tem uma cabeça muito diferente da nossa geração, então o que eu não entendo de verdade é a Liberty Media não ter mudado isso. Porque se ela modificar essa regra, vai ficar muito mais fácil vender os direitos de transmissão do próximo ciclo, por exemplo. Lembrando que a Band ainda não renovou para 2023, né? Ela poderia vender para a própria Band e de repente para a Disney na TV por assinatura, como faz a Fórmula Indy hoje com cultura na TV aberta e os canais Disney em plataformas pagas. Os treinos antigamente também seguiam essa regra. Treino classificatório no Sport TV começou quando a Globo deixou de querer mostrar eles na íntegra. Aí eles devem ter feito algum acordo com a Fórmula 1 para mostrar apenas o Q3 na TV aberta e aí o treino integralmente no Sport TV. Aí sim começamos a ter os treinos classificatórios em 2 canais ao mesmo tempo. Mas até o fim da década de 2000, por exemplo, o Sport TV não mostrava o treino classificatório não, tá? Eram só os treinos livres. Treino classificatório era exclusivo da TV Globo. É isso, pessoal. Manda então as suas dúvidas aí nos comentários com a hashtag AlanExplica. Lembrando, meu nome tem 2 L's. Quem sabe você não apareça aqui no próximo vídeo, né? Se inscreve no canal, manda o vídeo pros amigos, deixa o seu like. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.